Luli, sabia que falar de algo com base apenas em imaginação e senso comum é uma forte maneira de produzir e propagar desinformação? Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. Olá galera, a resposta de hoje do canal Vegana Gente é a vlogueira Luli, do canal Luli de Verdade. Ela tinha feito um vídeo em 2013 sobre respeito aos animais e mostrou como é contraditória e também ingênua se tratando de respeitar os animais não humanos. Porque quando eu fui assistir o vídeo dela, eu achei inicialmente, uma ingenuidade dessa vez minha, que ela estava avançando em termos de realmente respeitar os animais não humanos, em ter consideração ética por eles. Ela até avançou em alguns poucos pontos, como reconhecer que a legislação brasileira trata os animais não humanos como coisas, como bens sob propriedade de seres humanos. Mas em tantos outros eu vi que ela trouxe informações muito desconexas, frutos de uma mera imaginação inocente de como seria a rotina de um laboratório de experimentação animal e como seria a realidade brasileira dos matadouros, e também uma desconexão entre o respeito e o não desejo de ver o indivíduo supostamente respeitado ser explorado e assassinado. Daí eu me vi moralmente obrigado a fazer essa resposta aqui a ela, esclarecendo que precisa ser esclarecido sobre o que ela colocou no vídeo dela. Daí, como sempre, coloco os argumentos dela a serem respondidos por mim, entre aspas, e respondo um a um em seguida. Então vamos lá. Acho muito importante que a gente reforce que os animais não podem sofrer maus tratos, não devem ser mantidos em condições insalubres e também devem ser sacrificados ou doados depois da experiência. Luli não percebeu que ela está reforçando nessa frase que os animais podem ser mortos em prol de interesses humanos e que é ok que a exploração animal seja perpetuada. Que ela acredita, pelo que mostrou no vídeo inteiro, que o problema seria apenas a forma como os animais não humanos são usados, explorados e mortos, e não o ato em si de usar, explorar e matar esses animais. Eu tenho que dizer a Luli que não é bem assim, que não é ok criar animais para explorá-los e matá-los em nenhuma situação. E os animais não deveriam ser sacrificados para fim de exploração em momento nenhum. Afinal, sequer deveriam estar sendo explorados em pesquisas científicas. Sobre a sugestão de, como contrapartida social, permitir de forma segura a visita de laboratórios que fazem pesquisas em animais. Aí Luli, pelo visto, fantasia como seria uma pesquisa ética com animais, como se fosse algo parecido com pessoas trabalhando numa fábrica que respeita todos os direitos trabalhistas delas. Eu preciso dizer a ela que não é assim que funciona essa suposta experimentação animal bem-estarista que ela imagina. Nenhuma legislação bem-estarista vai ser capaz de fazer com que a base filosófica dessas violências que ela critica, se bem que ela critica apenas as violências mais escandalosas, seja eliminada. E como base filosófica, eu me refiro a considerar o ser humano o centro da vida na Terra e ver os animais não humanos como objetos sob propriedade dos seres humanos, objetos esses que podem ser usados pelos humanos e só precisam de um cuidadinho especial ao serem manuseados nas pesquisas para não darem defeito. E ela desconhece, pelo visto, que mesmo as pesquisas farmacológicas mais bem-estaristas que exploram animais não podem nunca prescindir de usar esses animais como coisas, nem de causar doenças excruciantes neles, nem de jogar roleta russa com a vida deles, já que esses animais podem sofrer dolorosos efeitos colaterais com o remédio que está sendo testado, nem mesmo de matar esses animais, de modo que eles não infectem o ambiente externo e fora do laboratório com as doenças, no caso das contagiosas, que os cientistas os fizeram sofrer. Se os laboratórios fizessem o que ela diz querer, que é permitir visitas seguras aos laboratórios, o acompanhamento das pesquisas por leigos, vai acontecer a mesma coisa que acontece nos casos dos laboratórios, que usam de crueldade escandalosa. As pessoas de fora vão se dignar ao verem as cobaias sendo induzidas a doenças severas, sofrendo excruciantemente com os efeitos colaterais das substâncias em teste e sendo abatidas no final da pesquisa. Sobre a sugestão de permitir que um dia por semana os visitantes pudessem mexer nos animais, sob condições de esterilização do visitante, e que eles brinquem com os cães aprisionados nos laboratórios e biotérios. Essa sugestão de Luli mostra como é sério o problema de vlogueiros falarem daquilo que
que simplesmente não entendem, nem se interessaram em procurar entender, e por isso opinam na base do completo senso comum, do completo achismo, do que imaginam como é que aquilo funciona. Se ela tivesse visto os vídeos sobre experimentação animal dos colegas dela, Yuri Greco e Pirula, com os quais ela compartilha o espécismo de acreditar que os seres humanos têm o direito ético de usar e matar animais não humanos para satisfazer seus interesses, ela não teria falado isso, que provavelmente causou face-palm nesses dois blogueiros. E ela desconhece que o isolamento que os laboratórios impõem aos animais nos biotérios não é só para impedir que agentes patogênicos vindos de fora infectem esses animais, mas também que estímulos como barulhos e presença de pessoas estranhas interfiram na integridade psicológica e fisiológica desses animais. Ou seja, permitir que os biotérios recebam pessoas atrás de pessoas que vão representar perturbação a esses animais, vão deixá-los estressados de qualquer jeito. É um péssimo negócio e corre um sério risco de colocar a pesquisa a perder, já que o estresse e a ansiedade alteram o que os cientistas devem chamar de funcionamento fisiológico desses animais. A mesma coisa se aplica aos cães, que Lully acha que vão ficar contentes com a entrada de dezenas de estranhos. Os cães são ainda mais suscetíveis ao desequilíbrio de estabilidade fisiológica forçada que os cientistas induzem neles. A presença de seres humanos estranhos no laboratório muitas vezes não vai alegrar esses animais, mas sim deixá-los estressados, nervosos, frenéticos, latindo, sendo hostis com esses visitantes, já que foram acostumados com um biotério calmo, quase sem barulho, com pouquíssima presença de estranhos. E uma coisa que me deixa contrariado quando ela fala de visitantes brincando os cães prisioneiros desses laboratórios é que ela acha totalmente de boa explorar e matar, inclusive cães, que especistas tanto dizem ser animais especiais, mais dignos de carinho que roedores, porcos, bovinos, etc., em pesquisas científicas. Eu, como vegano abolicionista, não faço distinção moral entre cães e roedores, mas pessoas como Lully fazem. E mesmo assim, Lully mostra que acha de boa que mesmo os cães da espécie que ela diz amar e respeitar sejam usados como objetos, induzidos a doenças, experimentos roleta-russa e assassinados pelos cientistas que os exploram. Sobre a sugestão de visitantes poderem dar comida a roedores e primatas. Essa sugestão é mais uma demonstração de desconhecimento ingênuo de Lully sobre como funcionam as pesquisas em animais, que a comida de todo e qualquer animal dito de pesquisa é estritamente controlada, ou seja, só determinadas fórmulas alimentares são dadas a esses animais, de modo que haja um mínimo de perturbação à estabilidade fisiológica forçada, a qual eles se são submetidos. Dar comida de fora para roedores, cães, etc., em laboratórios, corre um risco altíssimo de infectar esses animais, muitos dos quais têm imunidade baixa, com micro-organismos que vão botar a perder toda a pesquisa, por causa da perturbação fisiológica dos animais. Então eu queria que o Lully realmente se abstivesse de falar daquilo que desconhece, e que estude e conheça aquilo que quer falar antes de emitir opiniões. Isso seria muito bom para todos, inclusive para a reputação dela mesma como vlogueira, e evitaria que uma grande carga de desinformação fosse propagada na sociedade. Se a gente tivesse um pouquinho mais de intimidade com esses laboratórios, a gente se sentiria muito mais à vontade, muito mais tranquilo em relação a isso. No caso, as condições da exploração de animais em laboratórios, o desenvolvimento dos medicamentos consumidos pelos humanos. Lully realmente ia se sentir à vontade de ver animais sendo induzidos a doenças como câncer, diabetes, enfisema pulmonar, tuberculose, infarto e etc., sendo medicados com substâncias que podem tanto melhorar a saúde deles, como podem lhes causar um sofrimento terrível e sendo mortos no final da pesquisa. E ela realmente acha que pesquisa de medicamento é como a linha de produção de uma fábrica de eletroeletrônicos, que dá para a pessoa visitar e saber como é produzido aquilo ali. Ela realmente acredita que pode escolher o remédio que vai tomar no futuro completamente incerto e visitar o laboratório que está pesquisando tal substância, que tem inclusive mais de 90% de chance de fracassar, e 20 anos antes de eventualmente precisar tomar o remédio com essa substância. Daí eu repito, Lully, por favor, evite falar daquilo que você não entende, porque tentar falar daquilo que você simplesmente não sabe como funciona é um tremendo desserviço aos seus telespectadores
um arranhão muito forte na sua reputação como vlogueira. Desculpa se minha crítica está sendo dura, mas infelizmente é o que eu tenho a dizer. Ok, eles e os medicamentos foram testados em animais, mas eu sei que os animais estão em boas condições e que eles, os cientistas, estão agindo da melhor maneira possível. Eu com certeza iria privilegiar um medicamento que desse essa contrapartida social. Eu gostaria de saber que os animais não estão sofrendo para que eu possa ter meu anticoncepcionalzinho todo mês, ou que eu possa ter meu paracetamolzinho para não doer minha cabeça. Aqui Lully novamente acredita que laboratório é uma fábrica e que o paracetamol é continuamente testado em animais. Ela desconhece que as pesquisas que testaram o anticoncepcional que ela usa e o paracetamol que ela toma quando tem dor de cabeça já aconteceram no passado. E esses medicamentos já foram aprovados e já foram submetidos à comercialização. E o paracetamol só vai ser testado de novo se eventualmente, digamos, o excipiente, que é a massa do comprimido, que vem com o princípio ativo dissolvido nele, do remédio, for alterado com a introdução de algum novo ingrediente, se passar a ser comercializado num país cuja lei exige que medicamentos sejam testados em animais de novo, antes de serem autorizados pelo órgão federal de saúde, ou se algum motivo de grande importância requerer que as pesquisas com paracetamol sejam retomadas. A fala de Lully sobre o tratamento de animais não humanos como objetos pela legislação brasileira. Aí nessa fala, Lully enfim mostra que está começando a avançar no entendimento sobre por que os animais não humanos merecem direitos. Ela meio que reconhece que não é certo animais não humanos serem tratados como objetos e que a legislação brasileira erra quando os trata como meros bens sob posse de humanos. Mas infelizmente ela parece que para por aí, porque ao longo quase do vídeo todo, ela defende e naturaliza que os animais não humanos continuem sendo usados como coisas, submetidos àquilo que vai contra a vontade deles, como serem torturados com doenças e substâncias com efeito roleta russa, serem mantidos confinados em fazendas cercadas e serem violentamente mortos em nome de interesses humanos. Muitas vezes, um protesto que só faz barulho ou quebra-quebra acaba queimando muito o filme do movimento. Quando a gente sabe a maneira certa de agir, seja através de um abaixo-assinado, seja através de um projeto de crowdfunding, a gente ajuda mais do que simplesmente fazendo barulho e indo às ruas. Pelo contrário, Lully, protestos que fazem barulho chamam a atenção da sociedade para o problema ético que é explorar animais em pesquisas científicas. Esse quebra-quebra que você tanto critica é algo parecido com quando os escravos promoviam quebra-quebra nas fazendas onde eram explorados no Brasil do século XIX. Ou seja, tem uma motivação de tornar inoperante a máquina de produção que promovia exploração e sofrimento dos escravizados. Se ela critica quem destrói laboratórios que torturam e matam animais não humanos, qual seria a reação dela se, digamos, noticiasse uma rebelião com direito a quebra-quebra de trabalhadores submetidos a trabalho escravo numa oficina de costura contratada por uma grande empresa de moda ou num edifício que estão sendo literalmente forçados a construir? Será que ela diria que os escravizados rebelados estão queimando o filme dos direitos humanos e da luta contra a exploração de mão de obra escrava? Ou então, qual seria a reação dela se de repente os tailandeses promovessem quebra-quebra no Palácio do Governo Federal, atualmente ocupado por uma junta militar ditatorial, e derrubasse de forma violenta a ditadura militar que tomou o poder na Tailândia? Ela iria dizer que os tailandeses estão queimando o filme do movimento global pela democracia? O que é que ela acha de procurar entender por que existem pessoas que destroem laboratórios e biotérios que aprisionam, exploram e matam animais? Em vez de simplesmente tentar dar pitaco na luta alheia, sem ao menos entender seus motivos e imaginando que tudo seria motivado por uma preocupação bem-estarista em vez de abolicionista. Se a pessoa quer ser vegetariana, que seja. Se a pessoa não quer ser vegetariana, que não seja. Cada um tem sua própria escolha. Pode fazer ela sozinho e as pessoas não deveriam se intrometer umas nas vidas das outras. Ou seja, Lully quer um vegetarianismo ou veganismo dócil, domesticado, inócuo, de mera não agressão individualista, que não conscientize ninguém, que aceite que muitas pessoas continuem pagando para que pecuaristas e pescadores explorem e matem animais. Ela se mostra contra a conscientização, contra o ato de educar pessoas, por problema ético que é explorar e matar animais em nome dos interesses humanos. Será que ela diria que ninguém deveria interferir
nas ações de quem fuma no meio de uma aglomeração de pessoas em lugar fechado, ou jogar lixo no canal que passa do lado da casa da pessoa, já que cada um tem sua própria escolha, pode fazer ela sozinha e as pessoas não deveriam se intrometer umas na vida das outras. Ela não entende aqui que quando a pessoa realiza uma ação que traz claros prejuízos à vida alheia, deve sim haver interferência sobre a forma de conscientização, ou no caso de quem viola a lei, de detenção, de modo que a pessoa autora da ação pare de fazer aquilo que está prejudicando outros seres sencientes. Se ela tiver alergia a cigarro e pegar alguém acendendo um cigarro do lado dela, ela não ia pensar duas vezes antes de pedir encarecidamente para a pessoa fumar em outro lugar. Ela não ia pensar na hora que cada um tem sua própria escolha, pode fazer ela sozinho, e as pessoas não deveriam se intrometer umas na vida das outras. E com base nisso, deixar que a pessoa fumasse livremente e causasse terríveis reações alérgicas nela. E por um outro motivo muito parecido, só que com os animais não humanos sendo vítimas das ações humanas, é que nós veganos e vegetarianos interferimos sim na escolha dos outros de consumirem produtos de origem animal. Inclusive, levando em conta que eles não escolheram por livre-arbítrio consumir esses produtos, mas sim foram induzidos a acreditar que é bom, necessário e nada antiético consumir esses produtos. Eu falei no vídeo sobre vegetarianismo e veganismo que eu como carne e uso couro, mas ao mesmo tempo amo e respeito os animais. E aparentemente para as pessoas isso é inconcebível. Aparentemente não, completamente. Uma pessoa onívora dizendo que ama e respeita os animais é tão coerente e concebível quanto a pessoa que diz que ama e respeita o ser humano logo antes de atirar xingamentos racistas e xenófobos contra um africano, ou comprar um produto que ela sabe que foi fabricado com mão de obra escrava. Ou seja, ela respeita alguns seres humanos. E está longe de ter razão quando diz que respeita os seres humanos. Daí uma pessoa que come carne bovina, suína, de frango, de peixe, etc., e também consome leite, ovos, mel, couro, glicerina animal, sebo animal, etc., não pode dizer que ama e respeita os animais, mas sim que ama e respeita cães e gatos, e talvez mais algumas outras espécies de animais que não são prejudicados pelos hábitos de consumo dela. Acho que existe uma coerência diferente nisso. Eu tenho profundo respeito pelos animais, e isso faz com que na minha cabeça, pelo menos, não seja um paradoxo absurdo eu consumir produtos de origem animal e amar os animais. Eu repito a analogia que eu fiz agora. Será que Lula aceitaria o argumento de coerência diferente de alguém que diz que respeita o ser humano, mas vive hostilizando negros com racismo, estrangeiros com xenofobia e comprando produtos que esse alguém sabe que foram fabricados com mão de obra escrava? Existem várias culturas antigas que não deixavam de comer carne, mas respeitar os animais. Então eles matavam os animais que eles precisavam comer, mas agradeciam por aquele sustento. É claro que hoje em dia a gente tem uma forma diferente de viver. Aqui Lula usa uma falácia de apelo à tradição misturada com falácia genética. Ou seja, tenta justificar com base numa tradição de culturas antigas que comiam carne e agradeciam os animais mortos pelo sustento, e com base numa tradição passada que os seres humanos das sociedades ocidentais tratem hoje os animais não humanos como objetos, como coisas que podem ser exploradas e mortas em nome de prazeres humanos. E, aliás, ela também usa uma falácia de argumento desconexo aqui. Falácia essa comumente chamada de non sequitur, que usa a premissa e conclusão que não se batem uma com a outra. Isso porque ela usa a linha de raciocínio de que pessoas de culturas antigas agradeciam os animais que matavam por seu sustento. Logo, não há nada de errado em explorar e matar para fins de alimentação recreativa hoje nas civilizações ocidentais modernas. E daí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho profundo respeito pelos animais. Por exemplo, eu tenho uma jaqueta de couro e toda vez que eu peço a jaqueta, eu sei que um dia foi um bicho, mas eu tenho certeza que ele foi 100% aproveitado. Eu não me sentiria nem um pouco confortável em saber que aquele couro que é perfeitamente aproveitado seria jogado no lixo só por isso. Esse respeito que Lula tem pelos animais é o mesmo respeito que alguém tem pela Mata Atlântica ao optar por consumir açúcar de uma fazenda que conhecidamente destruiu toda a área de floresta que existia dentro desse cercado. Já que a área desmatada foi 100% aproveitada e nenhum metro quadrado de terra foi desperdiçado. Eu pergunto a ela se um assassino serial que mata pessoas, come a carne dela
incinera o que restou dos corpos delas para produzir energia na casa dele com vapor, respeita suas vítimas, já que nada do corpo dessas vítimas foi desperdiçado. E quando ela diz que respeita um animal quando paga para todo o corpo dele ser despedaçado e usado industrialmente até que não sobre nada dele mais, eu fico tentando descobrir qual é o conceito que ela usa para a palavra respeito, porque com certeza não é o mesmo conceito de respeito que a gente, veganos abolicionistas, usa para realmente dizer que respeita os animais. E eu penso, se ela se sentiria respeitada assim imaginariamente, alguém a mantivesse presa numa fazenda por toda a vida, matasse ela por degola e usasse seu corpo para produzir roupas feitas com pele humana, comer a carne e os órgãos dela e queimar os ossos dela para alimentar as fornalhas de uma siderúrgica. Existe um mercado muito grande de consumo de carne bovina, então eu não acho que seja errado você aproveitar o couro de uma carne que já vai ser consumida de qualquer maneira. Aquele boi vai ter que morrer. Então, se você tem que matar para comer, você usa a sua imaginação para poder aproveitar o máximo dele, para não jogar nada fora e para que a vida dele não tenha sido em vão. Por isso que eu sou a favor de couro, mas não sou a favor de pele, de raposa, de coelho, etc. Ou seja, se um assassino em série usar tudo do corpo das vítimas dele para fins de produção, como usar a carne e os órgãos delas como ração para animais presos em zoológicos, e vestir casacos feitos com a pele dela, ela vai achar de boa que esse assassino continue solto, matando mais e mais pessoas. Aquela contrapartida que eu falei sobre as pessoas poderem visitar os laboratórios, em algum momento no futuro poderia ser levada também para os abatedouros, porque eu me sentiria muito mais confortável em saber que os animais estão vivendo em condições salubres e confortáveis antes de eles serem abatidos, ou que eles estão sendo abatidos de maneira humana. Eu me pergunto se Lula se sentiria muito mais confortável em assistir animais tendo seus cérebros estraçalhados por pistolas pneumáticas ou eletrocutados, suas gargantas sendo degoladas no matadouro cheio de sangue. Eu me pergunto se ela se sentiria confortável também se descobrisse que, digamos, um casaco de couro dela fosse de uma marca de uma empresa que submete trabalhadores à escravidão numa oficina de costura que lhes desse condições salubres e confortáveis e matasse esses trabalhadores com mortes ditas indolores quando completassem 15 anos de trabalho. Muitas vezes essas imagens de matadores explicitamente cruéis não representam a realidade brasileira. São imagens muito antigas. Aquele lugar já se adaptou, não é mais a mesma coisa. Então, se a gente pudesse acompanhar como é que é feito isso, a gente teria menos medo e se sentiria um pouco mais seguro. Como diria o compadre Washington, sabe de nada, inocente. Lula mais uma vez tenta falar de uma realidade que ela apenas imagina, acha como é. Algo que ela não conhece. Ela desconhece totalmente que nada menos que 30% de toda a carne consumida no Brasil vem de matadouros clandestinos, que matam animais com métodos que todo mundo considera cruéis e aberrantes, como marretadas, tiros de espingarda e outros métodos que promovem dor intensa nesses animais. Eu coloquei na descrição as notícias que mostram essa realidade, que Lula inocentemente acredita que não representa a realidade brasileira e é coisa do passado. E, aliás, eu tenho que dizer que mesmo se 100% de matadouros, fazendas e granjas no Brasil fossem bem-estaristas, ainda assim não seria justificável explorar e matar animais. Ou Lula apoiaria que seres humanos fossem submetidos a trabalho escravo e mortos no final da carreira, em fazendas ou indústrias que lhes dessem condições de bem-estar. Seria perfeito se desse para ter certeza de que todos os animais foram abatidos da mesma maneira que esses porcos do filme A Felicidade de Emma, os porcos que receberam carinho antes de serem assassinados, mas infelizmente não dá. Ou seja, Lula acha totalmente aceitável um ato de traição, de covardia, de enganação, de falso respeito com a vida alheia. Será que Lula ia gostar se alguém tratasse ela com todo o carinho do mundo por vários anos e numa bela noite chegasse por trás e desse várias facadas nas costas dela, de uma maneira parecida com que Emma matava os porcos que ela criava? Ou iria se sentir traída e enganada nesses trágicos últimos momentos da vida dela por quem dizia ter respeito, carinho e afeto por ela? É mais ou menos isso que eu acredito. Ter respeito pelos animais e saber que a vida deles não foi em vão. Daí a vida dos negros escravizados no Brasil colonial e imperial também não foi em vão.
Afinal, foi graças a eles que a economia brasileira engrenava entre os séculos XVI e XIX. E os senhores deles lucravam bastante. E nem por isso o Lully acha que foi bom brancos terem escravizado os negros nessa época. Eu acho que a carne é necessária à nossa alimentação, mas não em grande quantidade. Ué, se a carne é necessária à alimentação humana, e por tabela ninguém poderia ser nem mesmo vegetariano, então por que ela mencionou os vegetarianos, já que não deveriam nem sequer existir? Eu sou contra o uso de animais em circo, os testes de animais para cosméticos, o uso de casacos de pele, mas eu não sou contra o consumo de carne nem de produtos de origem animal, desde que o animal tenha sido totalmente aproveitado. Eu pergunto a ela se ela seria a favor ou contra o assassinato de seres humanos cujos cadáveres fossem totalmente aproveitados para fins diversos, como fornecer carne a animais presos em zoológicos, alimentar fornalhas de siderúrgicas, usar pele como revestimento de capas de livros e etc. A gente tem uma relação diferente entre os animais que a gente ama, que são os nossos bichinhos de estimação, e os animais que são desconhecidos a nós. É a mesma coisa que o ser humano. Se você tem um amigo que morreu por bala perdida, você vai ficar muito transtornado. Mas se você ouvir falar de alguém desconhecido que morreu por causa de uma bala perdida, você não vai ficar tão triste como no caso do seu amigo. Aqui Lully usa a falácia de falsa analogia ao comparar uma distinção entre a morte de uma pessoa próxima e a de uma pessoa desconhecida com a distinção moral entre a morte de animais domésticos e a morte de animais vítimas da pecuária e da pesca. A analogia é falsa, porque a gente não acha legítimo que assassinem pessoas de fora de nosso círculo social. E não faz nenhum sentido comparar a diferença de luto entre a morte de uma pessoa querida e uma desconhecida com a distinção moral feita por carnistas que não gostam que assassinem cães e gatos, mas acham moralmente legítimo que bovinos, porcos, frangos, peixes, etc., sejam mortos para a produção de carne, couro, etc. Em outras palavras, diferença de luto não tem nada a ver com distinção moral. Não é porque a gente não fica de luto com uma pessoa desconhecida que a gente legitima que foi eticamente correto terem matado essa pessoa. É muito importante que a gente olhe o lado dos protetores dos animais, mas também pelo lado da ciência, da nossa sociedade. Será que ela realmente acha que a ciência é incapaz de avançar sem explorar animais não humanos? Será que ela acha realmente que a ciência é algo conservador e estagnado, que não pode e nunca vai poder prescindir de torturar e matar animais em laboratórios? E ela diz que a gente olha o lado dos protetores e o lado da ciência da sociedade. Quando é que ela vai perceber também que a gente precisa olhar o lado dos animais, que são os que mais sofrem com tudo isso? É muita responsabilidade você distribuir no mercado um remédio que não teve nenhum tipo de teste. Aí, para encerrar, Lully tascou essa falácia de espantalho, colocando nos veganos uma fraqueza criticável que não existe. Porque eu preciso esclarecer, ninguém quer que remédios sejam colocados no mercado sem nenhum tipo de teste. Ninguém mesmo. Pelo contrário, a gente quer que esses remédios passem por testes realmente bons e eficazes e que respeitem os direitos dos animais. Esse não é o caso dos testes animais. Eu coloquei na descrição 2 links de artigos de uma neurologista chamada Aisha Akhtar, do Huffington Post, que mostra como a experimentação animal tem chances altíssimas de falhar e causar sofrimento excruciante também em seres humanos. A gente quer que a ciência avance para além das pesquisas animais, que ela encontre métodos muito mais eficazes de testar a eficiência de medicamentos, ou melhor, que a ciência passe a saber como tratar e curar doenças com maneiras que nem sempre exijam medicação com drogas. Muita irresponsabilidade é ela dizer que a gente quer que remédios sejam aprovados e comercializados sem nenhum teste. Isso é ignorância tremenda, tanto sobre o que nós vegano-abolicionistas defendemos, como sobre como o próprio sistema vigente de teste de medicamentos funciona. Daí, enfim, essa é a minha resposta a Lully de verdade. Se ela quiser me responder, o que eu duvido muito que ela vá conseguir, já que até hoje ela não me respondeu no vídeo sobre vegetarianismo e veganismo, ela se sinta à vontade. Eu peço encarecidamente a ela que evite tentar falar daquilo que desconhece, que evite tratar com especulações, achismo e imaginação aquilo que já é abertamente possível conhecer, com a pesquisa rápida no Google e no YouTube. Se ela quer falar de experimentação animal, conheça pelo menos o básico de como a experimentação animal funciona. Inclusive coloco na descrição os vídeos de Yuri Greco e Pirula sobre pesquisa em animais,
e também minhas respostas éticas aos dois, caso ela se interesse em realmente saber o básico sobre pesquisa em animais, pelo menos tecnicamente falando, no caso dos vídeos dos dois. Então é basicamente isso. O vídeo fica por aqui, viu? Valeu! Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Veganagente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Veganagente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Brasileira trata os animais não humanos como coisas, como bens sob propriedade de seres humanos. Mas em tantos outros eu vi que ela trouxe informações muito desconexas, frutos de uma mera imaginação inocente de como seria a rotina de um laboratório de experimentação animal e como seria a realidade brasileira dos matadouros, e também uma desconexão entre o respeito e o não desejo de ver o indivíduo supostamente respeitado ser explorado e assassinado. Daí eu me vi moralmente obrigado a fazer essa resposta aqui a ela, esclarecendo que precisa ser esclarecido sobre o que ela colocou no vídeo dela. Daí, como sempre, coloco os argumentos dela a serem respondidos por mim, entre aspas, e respondo um a um em seguida. Então vamos lá. Acho muito importante que a gente reforce que os animais não podem sofrer maus tratos, não devem ser mantidos em condições injustas, mas bem-estaristas que exploram animais não podem nunca prescindir de usar esses animais como coisas, nem de causar doenças excruciantes neles, nem de jogar roleta russa com a vida deles, já que esses animais podem sofrer dolorosos efeitos colaterais com o remédio que está sendo testado, nem mesmo de matar esses animais, de modo que eles não infectem o ambiente externo e fora do laboratório com as doenças, no caso das contagiosas, que os cientistas os fizeram sofrer. Se os laboratórios fizessem o que ela diz querer, que é permitir visitas seguras aos laboratórios, o acompanhamento das pesquisas por leigos, vai acontecer a mesma coisa que acontece nos casos dos laboratórios, que usam de crueldade escandalosa. As pessoas de fora vão se dignar ao verem as cobaias sendo induzidas a doenças severas, sofrendo excruciantemente com os efeitos colaterais insalubres, e também devem ser sacrificados ou doados depois da experiência. Lully não percebeu que ela está reforçando nessa frase que os animais podem ser mortos em prol de interesses humanos e que é ok que a exploração animal seja perpetuada. Que ela acredita, pelo que mostrou no vídeo inteiro, que o problema seria apenas a forma como os animais não humanos são usados, explorados e mortos, e não o ato em si de usar, explorar e matar esses animais. Eu tenho que dizer a Lully que não é bem assim, que não é ok criar animais para explorá-los e matá-los em nenhuma situação. E os animais não deveriam ser sacrificados para fim de exploração em momento nenhum. Afinal, sequer deveriam estar sendo explorados em pesquisas científicas. Sobre a sugestão de, como contrapartida social, permitir de forma segura a visita de laboratórios que fazem... Lully, sabia que falar de algo com base apenas em imaginação e senso comum é uma forte maneira de produzir e propagar desinformação, direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Veganagente. Olá galera, a resposta de hoje do canal Veganagente é a vlogueira Lully, do canal Lully de Verdade. Ela tinha feito um vídeo em 2013 sobre respeito aos animais e mostrou como é contraditória e também ingênua se tratando de respeitar os animais não humanos. Porque quando eu fui assistir o vídeo dela, eu achei inicialmente, uma ingenuidade dessa vez minha, que ela estava avançando em termos de realmente respeitar os animais não humanos, em ter consideração ética por eles. Ela até avançou em alguns poucos pontos, como reconhecer que a legislação brasileira pesquisa animais. Aí Lully, pelo visto, fantasia como seria uma pesquisa ética com animais, como se fosse algo parecido com pessoas trabalhando numa fábrica que respeita todos os direitos trabalhistas delas. Eu preciso dizer a ela que não é assim que funciona essa suposta experimentação animal bem-estarista que ela imagina. Nenhuma legislação bem-estarista vai ser capaz de fazer com que a base filosófica dessas violências que ela critica, se bem que ela critica apenas as violências mais escandalosas, seja eliminada. E como base filosófica, eu me refiro a considerar o ser humano o centro da vida na Terra e ver os animais não humanos como objetos ou propriedade dos seres humanos, objetos esses
que podem ser usados pelos humanos e só precisam de um cuidadinho especial ao serem manuseados nas pesquisas para não darem defeito. E ela desconhece, pelo visto, que mesmo as pesquisas farmacológicas